Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Ontem tivemos aí vários memes engraçados, várias postagens fakes que quase mataram os concurseiros do coração, porque foi 1º de abril, dia da mentira, e várias postagens fizeram uma brincadeirinha aí que tinha saído o edital do TSE. Mas era tudo mentira, né? Dia da mentira. Então, graças a Deus, não saiu e temos aí mais tempo para a preparação para decorar prazos maravilhosos da Justiça Eleitoral, do direito eleitoral, que é muito, muito, muito prazo. Então, tratando-se de prazo, se tem uma lei no direito eleitoral que tem muito prazo, é a chamada Lei das Eleições. A gente precisa saber muito bem essa lei, né, decorá-la de cabo a rabo, porque é uma lei que cai muito, a 9.504/97. Muitas questões são feitas em cima dela, porque ela é uma lei muito extensa, tem muito prazo, então ela dá margem, né, para o examinador criar muitas questões. Então, precisamos sabê-la e decorá-la mesmo. Então, vamos lá, assim como eu tenho feito em outras questões, vamos resolver aqui os itens e aí eu vou introduzindo conteúdos teóricos, né, além aí da questão. Então, vamos lá. Item 1. Salvo disposições específicas em contrário da Lei 9.504/97, as representações relativas ao descumprimento de suas normas podem ser feitas por qualquer partido político, coligação e candidato. Sim, são essas pessoas mesmo. Aqui, partido político, coligação, ela está apresentando aqui partido político, coligação e candidato. São chamados legitimados, né? Que podem aí apresentar uma representação, que é uma espécie de reclamação, né? Alegando, né, que está havendo descumprimento da famosa Lei de Eleições, a Lei 9.504/97. Então, essa representação, ela serve para quê? Né? Para acusar que alguém está descumprindo as normas da Lei 9.504/97. E quem pode propor essa representação? Quem pode iniciar aí essa investigação para ver se realmente está havendo o descumprimento? Realmente é o partido político, coligação e candidato. Então, esses três que o item 3 trouxe, realmente são os três mesmos. Notem que são os mesmos, né? Partido político, coligação, candidato, que fazem, que propõem, né? Ações eleitorais. Ele só não traz aqui esse item o MP, né? Ele não menciona. Porque das ações eleitorais é sempre esses 4, né? O partido político, a coligação, o candidato e o MP. Eleitoral, né? No caso. Então, vamos aqui para o item 2. Recebida a representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente, em que prazo? Imediatamente, o representado para, querendo, se assim o desejar, né, apresentar defesa em 48 horas. Então, vamos fazer aqui um esqueminha. A Justiça Eleitoral vai receber uma representação. Ela deve avisar, no caso, notificar, né? Em que prazo? Imediatamente. Quem? O representado. Que seria quem? A pessoa acusada, né? O acusado de estar descumprindo, né? Acusado de descumprir. Então, precisa avisar aqui o representado. E se assim desejar, né? Se desejar, ele fará sua defesa. E que prazo ele tem para se defender, né? Para alegar aí o que realmente está acontecendo, se justificar, se explicar. Ele tem 48 horas para a sua defesa. Note, então, que está tudo corretinho. A Justiça Eleitoral avisa imediatamente o representado e, se assim o desejar, né, ele vai fazer sua defesa. Em que prazo? 48 horas. Tudo corretinho. Vamos para o 3. Contra a decisão que julgar a representação, o recurso, quando cabível,
deverá ser apresentado no prazo de 3 dias. Então, tá falando aqui, quando cabível, um recurso deverá ser apresentado no prazo de 3 dias, assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua notificação. Então, vamos esmiuçar aqui, explicar direitinho num esquema aqui. Então, começando, deixa eu fazer até bem aqui em cima para caber bastante aqui, ó. Justiça Eleitoral recebeu aqui uma representação, vou até colocar só R aqui. Aí, ela tem que, imediatamente, vou colocar um izinho aqui, notificar, né, o representado. Aí, quem é o representado? Quem descumpriu, quem está sendo acusado de descumprir. Aí, se o representado, se assim o desejar, ele vai fazer sua defesa em 48 horas. Vai explicar, não é bem assim, o que acontece é isso, enfim, tem o seu prazo aí para defesa. Aí, agora, apresentada a representação e apresentada a defesa aqui pelo representado, pelo acusado, a Justiça Eleitoral vai poder tomar uma decisão. A Justiça Eleitoral tomará uma decisão. Né? Vai avaliar aí os argumentos, né? Tanto de quem fez a representação quanto da defesa aí do representado, e vai tomar a sua decisão. Contra essa decisão, porque não é uma decisão definitiva, transitada em julgado, não é definitiva, pode existir aí um recurso. Tá falando que quando cabível, o recurso deverá ser apresentado. Então, tem um recurso contra essa decisão da Justiça Eleitoral. Bom, mas aí, nesse recurso aqui, temos quem? Temos o recorrente, ou seja, quem vai apresentar, quem está fazendo o recurso, e temos o recorrido, né? A pessoa, no caso, que venceu a decisão ali, né? Está sendo questionada, né? E contra o recorrido, assegurado ao recorrido, quem é o recorrido? O que teve a decisão da Justiça Eleitoral a seu favor, né? O que venceu. Assegurado ao recorrido, o oferecimento de contrarrazões. Ele pode também falar, olha, o recorrente aí interpôs um recurso, mas ele está errado por causa disso, disso, disso. Ele pode apresentar as suas contrarrazões. Notem que tem realmente 2 R's, tá? Porque o novo acordo ortográfico já está em plena vigência, né? Ele teve 10 anos aí de adaptação, mas agora está em plena vigência. E as regrinhas, né, para uso do hífen e prefixo, né, mudou muito. Prefixo, né, aglutinação e uso do hífen. Então, aqui também, o hífen também é um bom caso de acentuação, mas a gente pode, porque no singular tem, no plural não tem acento. Mas olha, já estamos saindo completamente da questão. Aqui eu vou pensando aqui em questões que caem em concurso que a gente pode tratar, né? Então, voltando aqui, o recorrido é assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual período. Sim, realmente existe essa possibilidade do recorrido, aquele que teve a decisão da Justiça Eleitoral a seu favor, apresentar as contrarrazões, né? Falando, não, esse recorrente que apresentou o recurso está errado por causa disso, disso, disso. Ok. Mas o item 3 está errado simplesmente por causa de prazo. O recurso não é apresentado no prazo de 3 dias. O recurso ele é apresentado no prazo de 24 horas e as contrarrazões, o oferecimento de contrarrazões é em igual prazo em 24 horas também. Eu acho que a questão tentou confundir aqui o candidato, colocou 3 dias, porque esse prazo de 3 dias é o prazo geral, né, que a Justiça Eleitoral dá para prazo geral, né, quando não houver menção específica de prazo, né, na lei, menção específica de prazo.
em determinada lei. Aqui nesse caso, nesse artigo, que é o artigo, se não me engano, 96, existe uma menção exata, bastante específica, de prazo. Então, não vai ser aplicada a regra da lei geral de 3 dias, tá? Então, é por isso que tá errado, não é 3 dias. Mas o resto está super certo. Se tivesse assim, contra a decisão de julgar a representação. O recurso, quando cabível, deverá ser apresentado no prazo de 24 horas, assegurado ao recorrido oferecimento de contrarrazões em igual prazo, ou seja, 24 horas, a contar da notificação estaria certíssimo, mas eles trouxeram aqui um prazo errado, que não é 3 dias, então por isso que está errado. Então, está certa, então, o item 1 e 2, não é isso? Representações relativas com as suas normas podem ser feitas em qualquer partido. Recebida a representação, se notificará imediatamente o apresentado para querendo apresentar a defesa em 48 horas. Isso, 1 e 2 que estão corretas mesmo, 1 e 2. Prontinho, acertamos a questão. Vamos só tratar aqui de um resuminho bem bonitinho que eu fiz para vocês dessa temática. Aqui, vamos lá. Reclamações e representações. Aqui nós estamos tratando de representação, né? Então, quem são os legitimados? Temos aqui partido, candidato, coligação, que foi até o que a questão cobrou, né? São eles mesmos que podem fazer a representação. Bom, aí a Justiça Eleitoral vai notificar, vai avisar o representado, no caso, o acusado de estar descumprindo, né? Aí, se o representado desejar, ele vai fazer a sua defesa em 48 horas. Vai fazer a sua defesa em 48 horas. Aí, tendo a representação, ou seja, a representação seria o quê? O partido político, a coligação e o candidato vão estar acusando, né? Estão fazendo aí uma acusação, né, de que está sendo descumprido. Mas vai ter ainda a defesa do representado. Então, avaliando tudo isso aqui, a Justiça Eleitoral vai avaliar e vai dar a sua decisão. Tá? Mas em que prazo a Justiça Eleitoral dá a sua decisão? Em 24 horas. Ela precisa dar essa decisão aqui. Então, 24 horas para a Justiça Eleitoral dar a decisão dela. Ela deu a decisão. Contra essa decisão aqui, cabe recurso. Pode ser feito um recurso, tá? Esse recurso, ele é feito num prazo de 24 horas. E também é possível ter o recorrido, ou seja, quem ganhou aqui, quem a Justiça Eleitoral deu causa, né, falou que estava certo, o recorrido pode apresentar contrarrazões no mesmo prazo do recurso, que é 24 horas, né, defendendo aí a decisão da Justiça Eleitoral, falando que realmente o recorrente, quem está recorrendo, está errado, tal. Então, são esses os prazos. Eu tinha falado artigo 98, eu acho, não falei? É artigo 96, olha. Eu falei, se não me engano, é artigo 98, mas é 96. E traz esses prazos aí da representação, né? No caso, vai ter uma decisão, é possível um recurso e ainda é possível contrarrazão do recorrido. Prazos, aqui, decisão em 48 horas, recurso 24 e contrarrazão 24 também. Espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês para uma próxima questão. Até lá!